Olá, mais uma vez é um grande prazer estar com você aqui no programa Celebrando Deus. Tenho a certeza que Deus tem algo para falar a todos nós. Que em mais um programa os céus possam se abrir sobre o nosso coração e a palavra de Deus venha a ser derramada. Nós estamos estudando sobre guerra espiritual, baseado em Números capítulo 10, quando o povo de Israel saiu do Sinai e eles partem para Canaã, naquelas 42 estações. Se você observar, os versículos 1 e 2 do capítulo 10 de Números, Deus ordena que seja feita 2 trombetas de prata. Aí depois, nos versículos 12 e 13, você vai ver que o povo sai do Sinai em marcha. No versículo 13 diz que é a primeira vez que o povo parte. Mas aqui você tem que entender que no versículo 13, assim como no 12, que formam um quadro, vai nos mostrar que até ali o povo vinha andando com os mesmos costumes de escravos que eles sempre tiveram no Egito. Porém agora, a partir do Sinai, eles devem marchar. Amados irmãos e irmãs, nós temos que ver algo muito glorioso, porque aqui toca um dos pontos fundamentais sobre o caráter da igreja. A igreja como o exército do Senhor na terra. Nós estamos numa grande batalha. Se você quer compreender a igreja, concernente o seu chamamento, concernente a sua natureza, você tem que ler a epístola aos Efésios. Nessa epístola, de 6 capítulos, nós vamos ver que em cada um desses capítulos há uma característica da igreja. Se você ler o capítulo 1, os últimos versículos, você vai ver que ali Paulo vai falar da igreja como o corpo de Cristo. Então, o capítulo 1, a igreja como o corpo de Cristo. O capítulo 2, os últimos versículos, Paulo vai falar da igreja como o santuário da morada de Deus no Espírito. O capítulo 3, versículo 4, Paulo vai nos mostrar a igreja como o mistério de Cristo. Esta é a visão da igreja no capítulo 3. No capítulo 4, versículo 24, Paulo vai dizer que a igreja é o novo homem. Em Colossenses, ele amplifica esse assunto, ele mostra que a igreja é o novo homem da nova criação. No capítulo 5, versículo 27, ele vai dizer que a igreja é gloriosa. Uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha. E quando você chega no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai mostrar um aspecto da igreja muito interessante. Ele vai mostrar a igreja a partir do versículo 10. Ele vai mostrar a igreja como o soldado, como aquela que está vestida com a armadura de Deus e com a força de Deus. Que figura gloriosa. Entender a igreja aqui em Efésios é algo fundamental para a nossa compreensão da natureza, chamamento e vocação da igreja. Se nós não temos esta visão da igreja, estamos perdidos em nossa caminhada. Talvez aqui, meus irmãos e irmãs, esteja a explicação porque muitos não têm compreendido o que significa ser igreja. Eles têm visto a igreja mais como instituição humana, mais como denominação, mais como grupo. A igreja é muito mais, ou está muito além de tudo isso. A igreja deve ser a expressão visível daquele Deus que está no trono. E é isso que você tem que entender. Eu convido você a continuar estudando comigo este assunto, porque ele é fundamental para a nossa vida cristã. Ele é fundamental para que nós venhamos, como povo de Deus, ter um testemunho adequado. Que Deus te abençoe, que Ele fale a você. Aí, no seu aparelho de televisão está o nosso endereço, as nossas reuniões, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, e também aos domingos pela manhã, nós temos a reunião da mesa do Senhor. Convido você para estar conosco. Deixo a todos um grande abraço e até o próximo programa Celebrando Deus.